Boa noite, irmãos. Nós agora estaremos por esses dias vendo os nossos vídeos, as nossas pregações aqui pelo nosso grupo. Eu estava meditando, ontem não deu tempo de nós pregarmos a palavra, pois nós já tínhamos combinado de ter culto ontem, mas não teve jeito. Eu estava meditando, por que será que nós fomos impedidos de cultuarmos a Deus, de termos nossas igrejas abertas? Eu estava meditando aqui em Isaías capítulo 1. Que tipo de culto nós estamos prestando a Deus? Como nós estamos servindo a Deus? Que tipo de oferta nós estamos oferecendo a Deus quando nos reunimos como igreja? E eu tenho pensado sobre isso e tenho visto que muitas coisas nós temos feito e que não agrada a Deus. Que tipo de culto estamos prestando a Deus? Nós estamos hoje tão preocupados com esse vírus, que é o coronavírus. Muitas vezes, muitos cristãos estão desesperados. Hoje, uma pessoa que frequentou uma igreja, do lado de dentro da grade, não quis nem sair para fora, perguntou: Ney, você não está com medo? Eu disse: de maneira nenhuma, porque Filipenses 1:21 diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque eu teria medo de algo que está escrito na palavra de Deus? Porque nós teríamos medo de ver as escrituras se cumprindo? A única coisa que nós devemos temer e não tememos como cristãos é o pecado. Porque o pecado, ele está em todas as pessoas, desde que elas nascem. E a única coisa que faz com que esses vírus se proliferem, com que a morte chegue a cada um de nós, a Bíblia diz em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus oferece para cada um de nós a vida, e nós desejamos, escolhemos a morte. Se nós obedecemos o Senhor, ele diz também aqui em Isaías que nós comeremos o melhor desta terra. A promessa de Deus para nós, se nós obedecermos. Mas por que tudo isso acontece? Porque nós escolhemos muitas vezes desobedecer. E eu tenho visto que nós, como igreja, estamos prestando um culto que não agrada a Deus. Estava me perguntando, por que será que se fechou as igrejas? Será que não é Deus dizendo: o culto que vocês estão me prestando não me agrada, é repugnante, eu não tenho prazer quando vocês se reúnem como igreja, dizendo que vão me adorar, quando na realidade tem pressa que o culto acabe. Eu fico vendo quantos de nós chegamos atrasados no culto e não temos nenhum problema com isso. Ninguém chega atrasado quando é uma consulta marcada e uma consulta que é importante. As pessoas se preparam para ir a essa consulta. Geralmente chegam antes do horário para não perder a vez. Quando as pessoas têm uma reunião marcada com o juiz, elas vão, se preparam. Antes de entrar na sala do juiz, desligam o celular. Nós vemos tantas pessoas chegando nos cultos com os celulares ligados. Não levam suas Bíblias, usam o celular. Muitos, pode ser por vergonha, outros por facilidade, mas nós devemos usar a palavra de Deus para nos orientar. E aqui em Isaías, eu tenho visto a orientação de Deus para nós nesse tempo. Irmãos, para mim uma das coisas mais tristes que já me aconteceu em toda a minha vida é deixar de cultuar a Deus, de estar junto com os irmãos. Nós somos a igreja, eu sei disso.
Mas a palavra de Deus diz que nós somos um corpo e que, como corpo, devemos estar unidos, devemos estar juntos, trabalhar para o bem deste corpo. Nós temos visto nos nossos cultos pessoas levantando a todo momento para beber água, pessoas que não conseguem ficar sentados sem ir ao banheiro. Todos os cultos as mesmas coisas. Quando nós estamos diante de um juiz, nem sentir vontade de beber água nós sentimos, nem vontade de ir no banheiro dá, a gente faz isso tudo antes. O celular a gente desliga lá fora, porque se você for falar com o juiz e o celular tocar, certamente ele irá corrigir você. Quando nós nos apresentamos diante de Deus, como podemos nós ficar levantando toda hora? Eu vejo pessoas conversando no culto, pessoas tirando a atenção umas das outras. Irmãos, este culto não tem agradado a Deus. Nós temos que orientar nossas crianças como elas devem adorar a Deus. Elas devem aprender desde pequeno que deve se reverenciar a Deus. Que quando nós estamos no culto, nada, absolutamente nada, deve tirar a nossa atenção. Nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Nós estamos ali prestando um culto. Nós devemos ser reverentes a Deus. Nós muitas vezes vemos pessoas olhando para o celular. No meio do culto, pessoas saem para fora. No meio do culto, o celular toca. Quando nós entramos em um culto para adorar a Deus, a primeira coisa que se deve fazer, desligue o seu celular. Desligue o seu celular. Eu tenho certeza, se você for diante do juiz e você disser assim, mas eu tenho uma ligação importante para receber, eu não posso desligar meu celular. Com certeza eu sei que você vai desligar, porque o juiz não aceita que você entre lá e o seu celular toque enquanto ele estiver falando, porque ele é uma autoridade. Agora, se nós colocarmos um juiz diante de Deus, o que ele é? E nós tememos um juiz, mas não tememos a Deus. E eu tenho meditado sobre isso. Por que será que Deus, por esse tempo, fez com que nós deixássemos de nos reunir como igreja? Fomos impedidos pelas autoridades e por esta pandemia. Quando na realidade Deus tem um propósito em tudo isso. Eu creio que Deus está querendo que nós, igreja de Deus, venhamos a refletir. Por quê? Por que nós não podemos estar nos reunindo neste momento? Deus quer chamar a nossa atenção pela falta de reverência, pela falta de amor às coisas de Deus. Irmãos, em o nome de Jesus Cristo, vamos tratar as coisas de Deus com respeito, com amor. Jeremias 48:10 diz que maldito, amaldiçoado é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Como podemos chegar em um culto atrasados? Nós que participamos do louvor, como podemos chegar no louvor atrasados? Como podemos ficar olhando para o celular enquanto a mensagem está sendo pregada? Como podemos ficar conversando quando a mensagem está sendo pregada? Eu não peço que você seja reverente ao pregador, você deve ser reverente a Deus, porque o pregador é apenas um vaso, um canal pelo qual Deus usa. Ele deve ser adorado. E o que nós temos feito, irmãos? Amados irmãos, como nós temos tratado Deus, como nosso amiguinho da escola, como nosso irmãozinho. Deus é Senhor, Ele é Rei. Qualquer pessoa que se chegar diante de um rei naquele tempo e não se prostrasse, e não tivesse autorização para falar ou para entrar, se chegasse diante do rei, certamente seria morto. As pessoas deveriam se dobrar quando o rei passava. Eles se dobravam. E nós, irmãos, como nós estamos cultuando a Deus, como nós estamos adorando a Deus. Você sai da sua casa muitas vezes
cheio do mundo, vai para o culto, antes de ir para o culto não ora, pelo contrário, está na televisão ou está na internet, sai de casa correndo, vai para o culto, chega atrasado, arrasta a cadeira, faz barulho. Nós temos que chegar no culto no mínimo 15 minutos antes de começar. Temos que ser reverentes. Antes de ir para o culto, em casa, nós devemos orar pela igreja, pelo pregador, pelos louvores, pelos visitantes que poderão estar lá. Nós saímos de casa de qualquer jeito, saímos correndo e não prestamos um culto que agrada a Deus. Irmãos, eu tenho visto que esses dias Deus tem dito: a adoração que vocês me prestam não passa de regras ensinadas por homens. Nós cumprimos regras muitas vezes. Quinta-feira tem culto, eu vou ao culto. Sexta-feira tem culto, eu vou ao culto. Domingo de manhã, domingo à noite. E na maioria das vezes, a maioria dos irmãos não frequentam todos os cultos da semana. Sempre falta algum. Nós temos vigília, irmãos, para nós buscarmos a Deus em oração. E por que a igreja toda não está lá? Será que Deus, o nosso Deus, não merece a nossa adoração? Será que nós não podemos perder 2 horas de sono, muitas vezes nas quintas-feiras? 2 horas de sono que a gente perde para estar orando, intercedendo pelo nosso país, intercedendo pelas nossas autoridades, intercedendo pela igreja, intercedendo pela cidade, pelas almas perdidas. Por que nós não fazemos isso? Porque não temos amor por elas. O sono é mais importante do que eu ficar orando. Eu não gosto de ficar orando. A nossa carne odeia orar. A nossa carne odeia ler a Bíblia. Nós fazemos isso porque nós amamos a Deus. E nós entendemos que Ele é mais importante do que o sono. Ele é mais importante do que a vida. Ele é mais importante do que tudo neste universo. Nós devemos adorar a Deus. Nós devemos respeitar a Deus. Eu tenho visto que as igrejas não têm tido respeito e a reverência nos cultos que nós prestamos a Deus. Nós somos a igreja e o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Dá para entender? Espírito Santo. E nós temos ido à igreja, muitas vezes por obrigação, e não vemos a hora de terminar o culto para irmos para casa, ou para ficar na televisão, ou na internet, ou para gastar conversa fiada, não falando nada de Deus, falando de filmes, falando de trabalho, falando de pessoas. Dentro das igrejas, irmãos, nós temos visto irmãos falando de irmãos. Pessoas que quando alguém chega, querem que elas sejam transformadas da noite para o dia, e quando elas não correspondem, começam a criticar. Que nós possamos entender que nós somos o corpo de Deus, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja, e nós, não somente nos cultos, mas durante todo o nosso dia, nós devemos ser reverentes a Deus. Nós vemos pessoas que com muito tempo de igreja, ainda de suas bocas saem palavras torpes, palavrões. Como nós podemos dizer que servimos a Deus se nós não temos demonstrado com a nossa vida, com as palavras que saem da nossa boca, com nossas atitudes, o amor a Deus? Nós temos visto aí quantas coisas têm acontecido, e eu tenho meditado que nesses dias Deus tem permitido que isso aconteça para nós meditarmos, que quando nós tivermos a oportunidade de voltar a cultuar a Deus, nós possamos chegar antes do horário, nós possamos desligar o celular,
nós possamos ser reverentes a Deus, não ficar conversando no culto, nós possamos cantar com alegria. Tem gente que só mexe os lábios. Tudo isso, irmãos, deve ser revisto. Pare, pense, medite sobre isso. Você acha que o culto que você tem prestado a Deus agrada a Ele? Chegando atrasado, conversando, levantando toda hora para beber água, todo momento vai no banheiro, telefone toca, sai para fora. E você acha que um culto desse agrada a Deus? Se você fizesse isso diante de um juiz, você acha o que ele faria com você? Sabe que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. E eu vejo que esses dias que Deus não tem permitido de nós nos reunirmos, é a sua misericórdia. É a sua grande misericórdia falando a nós: povo meu, se arrependa de como vocês têm me tratado. Irmãos, vamos meditar sobre isso. Vamos meditar sobre isso. Aqui em Isaías capítulo 1, versículo 9, diz assim: se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado algum de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Já teríamos sido destruídos. Ainda há um remanescente, ainda há pessoas que temem a Deus, ainda há pessoas que amam a Deus, ainda há pessoas que valorizam muito mais a Bíblia do que qualquer outra coisa. Quanto tempo você passa diante de Deus? Na oração, na sua palavra, meditando em versículos, guardando na sua mente a palavra de Deus? E quanto tempo você fica com outras coisas? Com o celular, com a televisão? E eu tenho falado isso tantas vezes, irmãos. Mas por que falo isso? Porque esta é a realidade da igreja, daqueles que se chamam igreja. A maior parte do nosso tempo nós gastamos com coisas que não edificam, que não trazem vida, que não nos dão esperança. Pelo contrário, gastamos tempo com a morte, em coisas que nos destroem, em coisas que não agradam a Deus. Que nós possamos meditar e entender que Deus nos chamou para a santidade. Ele diz que nós somos geração eleita, sacerdotes reais, nação santa. Como o Espírito Santo pode ficar diante de uma televisão ou da internet quando está passando mulheres seminuas, homens seminus, pessoas matando umas às outras, pessoas traindo seus maridos, maridos traindo suas esposas, novelas, filmes, todos passam esse tipo de coisa. Nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para a santidade, para este livro. Este livro é o que nós devemos ocupar a nossa vida e o nosso tempo, meditando nele. E de uma vez por todas, abandonarmos este mundo. Muitos podem dizer, isso é fanatismo. Não, isso é santidade. Ser santo é ocupar a nossa vida, o nosso tempo, a nossa mente, os nossos olhos e os nossos ouvidos com coisas santas, com aquilo que edifica, com aquilo que glorifica a Deus. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Analisa aí, tudo que você tem feito glorifica a Deus? Se o que você está assistindo glorifica a Deus, pode continuar assistindo. Se o que você está vendo na internet glorifica a Deus, pode continuar vendo a internet. Mas você tem inteligência. Deus nos deu inteligência. E nós temos uma mente que nos mostra quando nós estamos fazendo a coisa certa e a coisa errada. Então eu digo que o que mais tem matado é o pecado. Tem nos afastado de Deus. As pessoas estão dentro das igrejas, mas longe de Deus. Como diz Isaías 29:13. Esse povo se aproxima de mim com a boca. Com os lábios me louvam, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita de regras, ensinadas por homens. Muitas vezes nós estamos cumprindo regras. Quinta-feira tem culto,
Sexta-feira tem culto, domingo de manhã escola dominical, domingo à noite culto, durante a semana algumas visitas. Nós estamos cumprindo regras, apenas cumprindo regras. Muitas vezes fazemos isso porque dizemos, se eu não fizer eu vou para o inferno. Muitos vão para a igreja por medo do inferno. Nós devemos servir a Deus por gratidão, por amor, por entender o que Ele fez por nós, enviando o seu único Filho, como Ele diz em Romanos 5,8. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E que nós, entendendo isso, possamos morrer para o mundo, provando que nós amamos a Deus, morrer para o pecado e vivermos para Deus. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado algum de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Governantes de Gomorra, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Aqui, Deus está falando ao povo de Israel da mesma forma que Ele falou com Pedro. Arreda-te de mim, Satanás. Por quê? É a mesma linguagem figurada. Por quê? Porque nós vemos aqui, Ele está falando com a nação de Israel, com o povo de Judá e de Jerusalém. Ele não está falando com o povo de Sodoma, nem com o povo de Gomorra, mas eles estavam vivendo. Eles estavam vivendo como o povo de Sodoma e como o povo de Gomorra. Quando Deus disse, para trás de mim, Satanás, Deus estava dizendo que Pedro estava sendo usado por Satanás para ter compaixão, misericórdia e pedir para Jesus não fazer o que tinha que ser feito. Que nós possamos entender, irmãos, que o povo de Deus, Israel, Judá, Jerusalém, era o povo que Deus escolheu, mas estava vivendo em pecado. Eles iam, faziam ofertas para Deus, mas essas ofertas não estavam agradando a Deus. Ele diz no versículo 11, para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Muitas vezes nós oferecemos tantos sacrifícios, fazemos tantos votos, oferecemos tantas coisas a Deus para sermos aceitos por Deus, mas quando você está fazendo esses sacrifícios, essas ofertas, a sua vida está em santidade, porque o que Deus quer de você é uma vida de santidade. O que Deus quer de mim é uma vida de santidade. Não adianta eu fazer ofertas para Deus, tentar agradar a Deus, tentar comprar Deus, tentar subornar Deus com ofertas. Se eu não vivo uma vida santa, disso não vale nada. Não tem nenhum valor para Deus. O que Deus quer de nós é obediência. Não são sacrifícios. O que vale para Deus o meu dízimo ou a minha oferta de missões se eu não amo o meu próximo? Se eu não tenho reverência a Deus, se eu não deixo de falar mal das pessoas, se eu não deixo de cobiçar, se eu não deixo de ser ganancioso, se eu não deixo de ser avarento, se eu não deixo de pensar nas coisas deste mundo. Alguma vez você já parou para pensar quantas pessoas morrem de fome no dia? A cada 4 segundos, eu estava vendo as estatísticas no YouTube, a cada 4 segundos uma pessoa morre de fome no mundo. Essa epidemia da fome, essa é uma pandemia porque ela atinge o mundo inteiro. A cada 4 segundos uma pessoa morre de fome no mundo. Estava fazendo a conta, a cada minuto 15 pessoas morrem. A cada hora 900 pessoas morrem de fome. E ninguém se preocupa com isso. Mas essa pandemia agora atingiu ricos, pobres, grandes, pequenos,
não tem diploma, não tem riqueza que pode separar as pessoas. Nós fomos colocados tudo num patamar igual. Todos somos iguais. Deus quer mostrar que todos somos iguais. Quando Deus age, não tem riqueza ou poder que possa salvar o homem. Por isso, irmãos, que nós possamos, como igreja, olhar para as necessidades das pessoas. Olhar com misericórdia os pobres, os necessitados, o que nós muitas vezes não temos olhado. As igrejas hoje estão preocupadas em construir templos. Templos luxuosos, com pisos luxuosos, com lustres luxuosos, com banheiros luxuosos. As pessoas estão andando de carro zero, trocam carro sempre, mas nunca se lembram daquilo que Deus diz: o que se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e esse lhe pagará o seu benefício. Nós, como igreja, somos os únicos no mundo que devemos, e é nossa obrigação, olhar para a necessidade das pessoas. Eu acho maravilhoso esse texto do Velho Testamento, quando o povo recolhia o maná, que disse: o que colhia muito não tinha demais, o que colhia pouco não tinha falta. Porque eles dividiam. A igreja de Atos, os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Todos os dias no pátio do templo, de casa em casa, se reuniam com alegria e singeleza de coração. Esta é a igreja que Deus quer. E nós não estamos sendo esta igreja. Nós estamos preocupados com conforto, com mais um sapato, com mais uma roupa, com mais uma casa, com mais um carro, com o estudo dos filhos, enquanto pessoas do nosso lado estão passando fome, necessidade. Esta é a igreja que Deus quer. Com certeza Deus quer que nós acordemos. Ele diz: para mim chega de holocaustos, de carneiros, de gordura de novilhos gordos. Não tenho nem prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusesse os pés em meus átrios? Deus não tinha prazer quando aquele povo ia ao templo, ia aos átrios do Senhor, porque eles não viviam aquilo que a palavra de Deus lhes ensinava. Eles estavam vivendo uma vida de pecado, distantes de Deus, totalmente ligados com as coisas do mundo, preocupados com as coisas do mundo, vivendo uma vida de conforto, de regalias, de pecado, enquanto que eles iam ao templo, iam aos átrios do Senhor, oferecer-lhe novilhos gordos, cordeiros e bodes. Deus não está preocupado com o que você vai levar lá. Ele quer a sua obediência. Você deve fazer uma coisa sem deixar de fazer a outra. Se você não obedece a Deus, a tua oferta não tem valor nenhum. Deus quer obediência. E se nós somos obedientes, certamente nós vamos ofertar a Deus o nosso melhor. Não tenho prazer no sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bode. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusesse os pés nos meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Irmãos, nós temos visto, infelizmente, nas igrejas, cultos cheios de iniquidades, cheio de pecado. Quando o pregador está pregando, que você levanta e vai ao banheiro, isso é pecado. Isso é falta de respeito e de reverência. Chegando à igreja, vá ao banheiro, beba água, faça aquilo que você precisa fazer. No meio do culto, o telefone toca, as pessoas saem. No meio do culto, conversa. Isso é iniquidade. O que você tem feito, como você tem prestado o seu culto a Deus, o que você tem oferecido a Deus. Que nós possamos dar o melhor para Deus, irmãos. Que nós possamos agradar a Deus quando nós retornarmos a nos reunir no templo.
Quando vocês, versículo 12, quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés nos meus atos? Parem de trazer ofertas inúteis, o incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados, reuniões, não consigo suportar assembleias cheias de iniquidade. Nós não podemos admitir de maneira nenhuma intrigas, conversinhas dentro da igreja, fofocas, rebeliões, invejas, ciúmes, tudo isso está dentro da igreja. Roupas sensuais. Que nós, como igreja, possamos adorar a Deus verdadeiramente em santidade. Este é um culto que agrada a Deus. Vamos meditar nisso, irmãos. Vamos meditar nisso. Suas festas de lua nova, suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não suporto mais. Não suporto mais. Eu creio que Deus permitiu essa situação para que nós possamos enxergar que Deus não suporta mais tanta hipocrisia no meio de nós. Tanta falta de respeito, tanta irreverência partindo de nós. Falta de respeito com as coisas de Deus, falta de atenção com as coisas de Deus, falta de amor com as coisas de Deus. Muitos de nós, eu posso dizer com muita certeza, muitos de nós amamos mais as coisas do que as pessoas. E a palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Estamos tão preocupados aí com o coronavírus, enquanto deveríamos nos preocupar com a fome, com o sofrimento do nosso irmão, com as dificuldades. Quantas vezes você pergunta para as pessoas: você está precisando de alguma coisa, meu irmão? Está com alguma necessidade? Sabe de alguém que está? No que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Como servos de Deus, nós devemos entender que aquilo que dói nos outros também dói na gente. Que nós possamos ter compaixão e misericórdia. É isso que Deus quer de nós. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem